Ministro Paulo Pimenta, quais as informações mais atualizadas sobre o estado de saúde do presidente? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Bom dia, Rosane, Matheus. O relato do Matheus é bastante preciso, né? Eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula ontem e ele estava um pouco sonolento, um pouco cansado, no início da tarde, né? E a ideia, inclusive, era realizar no dia de hoje ele tem feito desde o episódio do tombo, de forma regular, esses exames para avaliar o líquido, né, na cavidade craniana, como consequência da batida, né? E aí no final da tarde ele estava com um pouco de dor de cabeça. Nós conversamos inclusive com o Dr. Calil e se optou então para que ele fosse para o Sírio poder fazer esse exame. E no exame foi constatada a necessidade de fazer esse procedimento, que é uma espécie de uma drenagem, né, desse líquido na cavidade craniana. E o presidente foi de avião da FAB para São Paulo. O procedimento ocorreu absolutamente dentro da normalidade. Ele está nesse momento, né, no processo de recuperação, deverá permanecer aí em torno de 48 horas, né, nessa unidade de tratamento intensivo, para depois ir para o quarto. E a gente espera que nesse prazo de 48 horas a gente já possa ter uma definição mais clara de quando é que o presidente vai poder retornar a Brasília. Mas vocês já têm do Dr. Calil alguma sinalização sobre a necessidade de o presidente ficar um tempo maior afastado para se recuperar? Porque ele, num primeiro momento, esse acidente foi dia 19 de outubro, ele foi proibido de viajar pelos médicos, depois, mais tarde, liberado, tanto que foi a Montevidéu, mas, de qualquer forma, é um negócio delicado, né? Que precisa, talvez, de um afastamento maior para a recuperação. A gente não tem essa informação, Rosane. Contato que foi agora pela manhã com o Dr. Calil, ele informou que dentro de 24, 48 horas teria condição de nos informar de forma mais precisa a evolução da recuperação do presidente, inclusive, né, com o retorno a Brasília. Num primeiro momento, nós estamos trabalhando, inclusive, que não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente, né? As agendas de hoje, elas estão mantidas, vão ser realizadas pelo vice-presidente Alckmin, né? O estado de saúde do presidente é totalmente estável, o presidente está consciente, está tranquilo, né? Foi uma precaução, digamos assim, necessária por conta desse acompanhamento que tem sido feito de forma regular desde o momento que o presidente teve essa, né, contusão aí na cabeça, uma batida, né, na cavidade do crânio. Isso evidentemente tem consequências, e acabou que ontem, né, nós tivemos aí esse episódio, né? Como eu já relatei, né, quer dizer, durante todo o dia o presidente estava já dando sinais assim de que alguma coisa não estava muito bem, né? E eu tive bastante tempo com ele ontem e tivemos um despacho bem completo sobre muitas coisas, e em várias oportunidades eu percebia que ele estava um pouco sonolento, estava, né, um pouco cansado. Comentei isso com ele, comentei isso com o pessoal da assessoria, da necessidade de que ele inclusive tirasse um pouco o pé do ritmo das agendas para poder fazer esses exames. E agora a gente está aí acompanhando, eu estou desde as 4 na realidade, né, direto aí fazendo esse acompanhamento, e no decorrer do dia agora eu vou falar com o ministro Rui, com o ministro Padilha, para ajustar aí a nossa agenda, ver quem é que vai para São Paulo, que horas a gente vai, para poder ter um acompanhamento mais de perto também aí da evolução do quadro da saúde do presidente. E vocês têm previsão de falar com ele, ministro? Não, ele está no UTI, né? Então, nas próximas 48 horas ele não vai ter contato com ninguém de assessoria, de imprensa,
dos ministros e não há nenhuma necessidade e não vai haver de nossa parte nenhuma urgência para poder fazer um contato que nesse primeiro momento toda a orientação é uma orientação de preservar, de repouso absoluto, né? Então não tem nenhuma necessidade de contato com o presidente nesse momento e a gente está fazendo esse acompanhamento através da família e através dos médicos que estão, né, acompanhando aí a evolução da recuperação do presidente. Show. Ministro, bom dia. A gente sabe que o presidente, desde o acidente em 19 de outubro, além dos exames periódicos, ele fazia uso de medicamento, né, justamente para evitar coágulos no cérebro, outras sequelas daquela queda ocorrida no Palácio da Alvorada. Eu queria saber do senhor se já houve relato por parte dos médicos do motivo né, deste sangramento, desta hemorragia, e se já há garantia, ou se ainda não é possível em razão de termos poucas horas aí da cirurgia, se já há garantia de que o presidente não tem sequelas desta hemorragia ocorrida ontem. Na realidade, não é como a hemorragia que ocorreu ontem, né? Esse líquido, ele tem sido observado em todos os procedimentos de avaliação que o presidente fez desde o dia da batida, né? Então, esse monitoramento ele é feito de forma regular e não havia ainda tido a necessidade de fazer esse procedimento porque o presidente não estava com dor de cabeça, não estava com, né? À medida que ontem ele teve, né, essa indisposição, acabou se optando por fazer esse procedimento, mas não há nenhum tipo de sequela, não há nenhum tipo de... O presidente está absolutamente consciente, tocou as reuniões ontem de forma absolutamente normal e só estava um pouco sonolento e também por conta do remédio, Matheus, porque esse anticonvulsivo, né? Ele é um remédio que, segundo eu fui informado, ele provoca essa sensação de sonolência, né? E o presidente tem tomado esse remédio por precaução, exatamente por conta dos motivos que tu relatou, né? O senhor falou em 48 horas na UTI agora, o senhor conversou com o Dr. Calil, que é o responsável por esse atendimento hoje de manhã. Qual é a previsão total de permanência no hospital, de internação? Entre 24 e 48 horas, o tempo na UTI. E a partir da evolução, aí não temos ainda uma... Tá, não tem clareza ainda. Não temos ainda, mas é um procedimento simples, né? É um procedimento simples, não é um procedimento complexo, não é um procedimento grave, Mas, ministro, só para a gente entender, assim, o senhor que conversou com os médicos, é um procedimento simples, mas não tão simples, porque parece a nós leigos que se fosse tão simples ele poderia ter sido feito lá no Sírio, em Brasília. A transferência para São Paulo... Calil, o presidente, com essas coisas da saúde dele, o Dr. Calil, que é o médico pessoal, sempre que tem qualquer tipo de procedimento, ele acaba sendo feito diretamente pelo Dr. Calil. Quando o Dr. Calil pode fazer em São Paulo, ele prefere que esses procedimentos sejam feitos em São Paulo. Ministro, uma dúvida bem pontual. A transferência do presidente ontem, ela ocorreu em um voo da FAB ou foi em uma aeronave com preparação de UTI? Voo da FAB normal, sem nenhum problema. Ok. Foram ele, a médica, a Janja e quem mais? Uma assessoria pessoal da segurança e pessoal do entorno dele. Foi um voo da FAB normal, saiu daqui do Palácio, foi no Sírio, fez os exames do Sírio, detectou a necessidade desse procedimento, optamos para que ele fosse para São Paulo poder fazer o procedimento. O procedimento foi realizado com sucesso e ele está nesse momento, né, na recuperação, para que a gente possa, nas próximas horas, então, ter uma evolução e uma definição do cronograma da recuperação do presidente. Está prevista essa fala da equipe médica às 9 horas da manhã. Está mantida daqui a pouquinho, 9 horas, vai ter uma coletiva com os médicos para poder detalhar aí enfim, né? O presidente da República, evidentemente, que tem que haver total transparência e esclarecimento sobre o procedimento. Isso é uma rotina
questões que envolvem saúde do presidente, e a gente faz questão de fazer essa coletiva agora às 9 horas para que não fique nenhuma dúvida aí sobre os detalhes técnicos e tudo isso que a gente explica aqui de uma forma mais leiga, né? Para que eles possam explicar aí numa linguagem profissional.